Bem, pessoal, uma publicação bem curiosa que eu vou deixar aqui na descrição, né, mostrando que o AVC de 2019 a 2024 passou o infarto agudo de miocárdio com mortes, né? Claro que é uma informação baseada, né, na parte, né, de causas de morte, né, que o médico coloca no atestado de óbito, tudo isso, né? Então é um estudo que realmente, né, tem essa informação, que é uma informação cartorial, né, mostrando essa inversão. E aí isso traz uma série de debates, né? A gente sabe que quando a gente olha no mundo inteiro, as doenças cardiovasculares, né, e cerebrovasculares lideram causa de morte, seguido das causas oncológicas. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Vários países de primeiro mundo, né, em alguns casos pontuais, o câncer até tem passado a doença cardiovascular, e é provável que esse fenômeno aconteça, né? Mas quando a gente olha a doença cardiovascular, que às vezes até a maioria das estatísticas colocam junto, tanto AVC como infarto, né? Sempre é uma liderança importante do infarto agudo do miocárdio, né? Levando à morte do paciente. O AVC ele tem uma incidência muito grande, né? A gente sabe que muitos pacientes têm AVC e têm sequelas, né? E não chegam a falecer, mas essa estatística mostrou nesse período esse aumento que gerou até passar o infarto agudo do miocárdio. Tem alguns detalhes, né? Quando a gente fala, né, por que isso aconteceu, o aumento muito grande foi no período da pandemia. Então, ali depois de 2020, somado, o estudo foi feito nesse período, 2019 a 2024, mas grande parte, né, dos números desse aumento de casos foi naquele período da pandemia. E aí a gente sabe que a Covid aumenta muito a doença cardiovascular, inclusive a AVC. Então, será que foi a Covid responsável por essa mudança? É uma hipótese que o trabalho traz, né? Segundo aspecto que todo mundo está atento também, né? A gente sabe que houve também uma mudança comportamental. Isso não só em 2019, né? Mas a gente, quanto sociedade, a população tá vivendo cada vez mais e melhor em vários aspectos, mas em outros a gente tem pecado, a gente tem agido mal, né? Em especial quando fala alimentação rica em ultraprocessados, pouca atividade física, então a obesidade aumentou bastante, né? Hipertensão, diabetes, né? Dislipidemia, né? A população tem vivido mais, mas essas comorbidades têm aumentado. Então pode, Júlio, mas é o mesmo fator de risco do AVC e infarto. Realmente, os fatores de risco são muito parecidos sobre um do outro, né? Mas somado, informação de Covid, todos os aspectos, pode ser responsável. Como a gente vai analisar, continuar acompanhando os dados, né? Ver qual vai ser o cenário pós-pandemia, se tem alguma mudança de repercussão. Eu acredito, olhando o cenário global, o Brasil não é muito diferente do resto do mundo, né? Acredito que seja um cenário pós-Covid mesmo, e isso deve normalizar. O infarto ainda deve ser a principal causa de morte mesmo. Mas o AVC tem tratamento, né? Quanto antes você... Tem muito vídeo aqui falando os primeiros sinais de AVC, né? O conhecido que vocês perguntam muito aqui, o AVC silencioso ou oligossintomático, que dá pouco sintoma, né? Teve alteração de fala, fraqueza de um do lado do corpo, alteração visual, pode ser unilateral, mesmo que essa alteração visual, que a gente chama maurose fugaz, fica cego de um olho ou enxerga pouco, depois aquilo volta, tem que procurar emergência. Alteração de fala, de equilíbrio, de marcha, né? Qualquer tipo de alteração cognitiva, neurológica, né? Sonolência, procura. Tem um AVC isquêmico e tem um AVC hemorrágico. O isquêmico é o mais comum que vocês estão acostumados, né? A boca torta, dificuldade de fala, tudo isso. O hemorrágico às vezes pode ser por aneurisma, dá muita dor de cabeça e mata muito, né? O hipertensivo também, a pressão aumenta tanto que rompe um vaso dentro da cabeça, tá bom? Temos que ficar atento a tudo a isso. Espero que tenha ajudado. Abraço.